Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 12 de janeiro de 2025. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Itaúsa. Tá? Vou fazer uma análise aí dos resultados do terceiro trimestre de 2024 apresentados pela empresa. Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá ok? Bom, então, para começar aqui, falando um pouco, né, sobre a Itaúsa, ela é uma holding, né, a maior holding brasileira, inclusive. Então, aqui no site eles trazem informação, né, de que somos a maior holding de investimentos do Brasil, celebrando 50 anos de história. Nosso portfólio é composto por 7 companhias líderes em seus mercados de atuação, com marcas reconhecidas e presentes na vida dos brasileiros. Então, eles possuem participação, né, em 7 companhias, que são o Banco Itaú, né, a Alpargatas, a Dexco, a CCR, empresa de concessionárias, né, a EGEA Saneamento, Copa Energia e Nova Transportadora do Sudeste. Temos o propósito de investir com responsabilidade, atuando como agente de mudança para a construção de negócios, criem valor e tenham impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, em relação à estrutura societária da Itaúsa, né, 34% das ações pertencem à família, né, e 66% das ações estão em circulação. Né. Então, a Itaúsa possui participação nessas 7 empresas aqui. Né. Então, a Itaúsa possui, inclusive, 37% de participação no Banco Itaú, né? 29,5% na Alpargatas, 37,9% na Dexco, que é uma empresa de materiais para construção civil e celulose solúvel, 10% da CCR, infraestrutura e mobilidade, 12,9% em saneamento, que é a EGEA, né, no caso. A EGEA, inclusive, comprou, né, a Corsan, aqui no Rio Grande do Sul. Também possui participação na Copa Energia, 48%, e 8,5%, né, na INTS, com apenas 8,5%. Então, a gente percebe aqui que a maior participação da Itaúsa fica na Copa Energia, na Dexco e no Itaú. Né? Isso na data de 30 de setembro de 2024. Bom, aqui a gente verifica, né, a composição acionária da empresa, né, as ações ordinárias. Então, 63% das ações pertencem ao grupo controlador, né, com 21% em circulação no mercado. E nas ações preferenciais, 17% pertence ao grupo controlador e 80% estão em circulação no mercado, né? Então, no total, a gente tem aqui 59% em circulação, né? 6% pertence a essa fundação aqui, a FAS, e 33% pertence ao grupo controlador, né? Isso na composição acionária do dia 31 de dezembro de 2024. Bom, em relação aos resultados propriamente ditos, né? Então, o terceiro TRI de 2024 teve um lucro líquido recorrente, né, de 3,9 bilhões, tá? Um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2023. O valor de mercado, né, da participação acionária da Itaúsa naquelas empresas citadas anteriormente
O valor de mercado está em 142 bilhões, ou seja, um aumento de 30% em relação a setembro de 2023. E o ROI, né, está na casa aí de 17,8%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. Então aqui, somente dados positivos, né? Dentre os destaques, então eles trazem aqui o crescimento de 13% do lucro líquido recorrente em relação ao período de 2023. Segundo eles, né, reflexo dos resultados crescentes de todas as empresas do portfólio e de melhores resultados financeiros da holding em decorrência da bem-sucedida estratégia de liability management. Juros sobre capital próprio em 2024. Em setembro foram declarados 425 milhões líquidos, né, ou aproximadamente 4 centavos por ação, que vão ser pagos até o final de abril de 2025. Além disso, eles fizeram uma bonificação de 5% em ações, realizada em dezembro de 2024, aos acionistas com posição acionária final do dia 2 de dezembro de 2024. E no Liability Management, né, conclusão da 7ª emissão de debêntures no montante de 1,3 bilhão, anunciada em julho de 2024, para refinanciar a 3ª emissão de debêntures, visando redução do custo médio da dívida e das despesas financeiras e aumento do prazo médio, além de permitir a eliminação de pagamento de principal até 2028. Em relação ao rating, né, reafirmação do rating de crédito da Itaúsa em AAA em escala nacional, com perspectiva estável pela S&P, a Standards and Poor's, né, pela Moody's e pela Fitch Ratings, todos eles em datas recentes, né? Vamos avançando aqui. Bom, aqui a gente vê um pouco mais o detalhamento, né, das informações trazidas no slide anterior, né? O lucro líquido, então, aqui é 3,8 bilhões, né? O lucro líquido recorrente houve um aumento de 13,4% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, né, em 11,1 bilhões contra 8,9, né, do dia em 2023, ou seja, um aumento aqui de 23,5%. O ROI ficou em 18% no terceiro TRI. E o ROI recorrente sobre o patrimônio líquido médio, né, 18,3%. A gente verifica também aqui o endividamento líquido, né, que é uma informação importante. Houve uma redução aqui de 45%. Né? Essa informação é importante porque a gente vai ver no próximo slide. O patrimônio líquido também aumentou, né, um pouquinho, 8,4%. E o valor de mercado, né, da Itaúsa aumentou, né, para 114 bilhões, um aumento de 30%, na comparação com o mesmo período de 2023. Né? Vamos adiante aqui. Aqui é um detalhamento ainda maior, né, dos resultados da Itaúsa, distribuído pelos resultados das empresas investidas. Né? Então, por exemplo, do lucro líquido recorrente, que foi 3,8 bilhões, aqui a gente consegue verificar os resultados brutos e as despesas, né, da Itaúsa no período. Então, a gente verifica que só o Unibanco, né, o Itaú, o Unibanco, trouxe um resultado de 3,8 bilhões. E aqui as empresas investidas, né, trouxeram aqui os resultados correspondentes, né? Todas elas aqui apresentando resultados positivos, né? E na variação com o trimestre de 2023, também uma variação bastante expressiva, né? Na comparação anual, teve alguma variação aqui, a gente observa, né? Mas, de um modo geral, são dados positivos, né?
As despesas administrativas diminuíram, isso é importante. E aí, aqui se chega realmente ao valor de 3,8 bilhões de lucro líquido recorrente, né? Lucro líquido mesmo, 3 bilhões e 819 milhões no trimestre. O ROI, 18%, né? No acumulado do ano, o ROI está na casa de 17 bilhões e o lucro líquido em 11 bilhões, né? Aqui eles trazem um detalhamento em relação a 6 empresas que eles possuem participação, né? Apenas a MTS ficou de fora aqui. Mas eles trazem aqui os resultados do Itaú Unibanco, da Alpargatas, da Dexco, Grupo CCR, a Egea, Copa Energia. A Alpargatas, então, apresentou evolução nos resultados, né? A Dexco, resultados crescentes na divisão de madeira. CCR apresentou crescimento também devido ao melhor desempenho operacional. Lembrando que a CCR tem participação em rodovias, né? Mas também ela também investe em aeroportos, né? Em outros tipos de ativos também. A Egea também apresentou aqui um crescimento no resultado operacional, decorrente de maior volume faturado nas suas concessões e reajustes tarifários. Copa Energia também resultados crescentes. Então, realmente esses destaques aqui bastante positivos, né, da Itaúsa. Aqui eu trouxe essa tabela aqui, na verdade esse gráfico, né, que mostra a questão relacionada à dívida, né, da Itaúsa. Ela tem uma dívida importante, né, e então eles estão com uma estratégia aí nos últimos trimestres de reduzir, né, a dívida líquida, né. Então a gente verifica aqui, ó, que em 2022 a dívida líquida da Itaúsa era de 5,8 bilhões. E eles têm, ao longo dos últimos trimestres, realizado amortizações dessa dívida, né, para reduzir o valor dessa dívida, para buscar uma melhor... mitigar os riscos aí, né, para diminuir um pouco a alavancagem, né. Então a gente verifica aqui que houve algumas amortizações aqui na dívida líquida, tá? Então é um dado bastante importante aqui, né. Prazo médio em anos, né, também tem aumentado, porque é importante a gente ter, quando se tem, né, algum financiamento, alguma dívida, que esse prazo seja alongado, né? E o custo médio também, aqui a gente observa que houve uma redução, né, no custo da dívida, né? Ela estava tendo um aumento aqui nesse período e agora houve uma redução, né, por conta da emissão dessas debêntures aqui que foram realizadas recentemente, né? Bom, fluxo de caixa, então, o terceiro TRI encerrou com um saldo de 3,7 bilhões, né? Aqui traz o caixa em dezembro de 2023. Então, houve aqui algumas entradas, né? Aí descontando-se alguns valores gastos a título de pagamento de proventos, né? Juros, impostos, recompra de ações. Emissão aqui das debêntures, né? O caixa ficou em 3,7 bilhões. Então, vamos adiante. Aqui as agências de rating, né? Entre julho e outubro de 2024, 3 agências realizaram sua atualização anual do rating da Itaúsa, o qual permaneceu em AAA com perspectiva estável. As agências destacaram o sólido perfil de negócios da holding, sua boa governança corporativa, forte perfil de capitalização, baixa alavancagem, robustez do portfólio
e do perfil das investidas da Itaúsa, que resultam em adequada previsibilidade de dividendos, mitigando pressões sobre a sua liquidez. Então aqui as agências, né, o rating, perspectiva, a escala nacional e a atualização das notas, né? Aqui é interessante esses dados aqui são o valor de mercado do portfólio, né? Então, em 30 de setembro de 2024, considerando o Itaúsa 4, né? O valor de mercado da Itaúsa, ou seja, pegando-se a quantidade de ações e o valor da cotação de Itaúsa 4, né? O valor de mercado da Itaúsa era de 114 bilhões, né? Enquanto que a soma de mercado, né, das participações das empresas investidas pela holding, né, pela Itaúsa, totalizava 142 bilhões, resultando em um desconto, né, de 19,7%. Então aqui a gente consegue ter nessa imagem aqui um detalhamento para entender bem o que eles querem dizer, né, com essa informação. Então, pegando-se aqui a cotação média das ações, né, que eles possuem, a quantidade de ações que eles possuem nas respectivas empresas, vai ter aqui, proporcionalmente, né, o valor de mercado de participação dessas empresas investidas, né? Então, pegando aqui a soma proporcional, né, de cada uma dessas participações, a Itaúsa tem, digamos, em participação 142 bilhões, né, em valor de mercado nessas empresas. Porém, a Itaúsa vale 114 bilhões, né? Ou seja, tem um desconto aqui de 19%. É claro que esse desconto ele é explicado, né, porque, em parte, porque a Itaúsa tem os custos administrativos, né? Então, na realidade, a Itaúsa possivelmente sempre vai ter um desconto, né, em relação ao valor de mercado da soma das empresas investidas, né? Só que aqui a gente consegue observar, ó, aqui eu tenho um gráfico que eu peguei também da apresentação deles, que mostra a evolução de anual, né? E aqui pega os últimos trimestres, a gente verifica que ela vai oscilando, ela está uma tendência de queda, inclusive, né? Esse desconto. Então, por exemplo, o ano em que houve o menor desconto entre a Itaúsa e o valor de mercado das investidas foi em dezembro de 2022, né? Com 19,2% de desconto, né? E agora a Itaúsa está em 19,7%. Então a gente percebe que recentemente estava em mais de 20%, né? Então é interessante acompanhar isso, porque quando o desconto estiver muito elevado, isso analisando pela média, né? Pela média histórica, eu acredito que seja um momento quando essa diferença estiver em patamares elevados, né? É um melhor momento de comprar as ações da Itaúsa, né? Porque de tempos em tempos, no site deles, inclusive, a gente consegue observar esse histórico aqui, inclusive num período de até 2000 acho que desde 2004, 2005, se não estou enganado. Então, teve anos aí, geralmente momentos de maior crise, de maior volatilidade na bolsa, que esse desconto chega aí a patamares de 30%, né? E em momentos de mercado mais aquecido, esse desconto chega a ficar inferior, né, a 20%. Então é interessante acompanhar que atualmente, apesar aí da bolsa estar em queda nos últimos meses, né, o desconto da Itaúsa está em patamares baixos, né? Então, a meu ver, não seria o momento ideal de fazer compras pensando na valorização da ação, utilizando como parâmetro essa estratégia do desconto aqui, né? Bom, vamos adiante.
Então, aqui o desempenho da ação, né? A gente observa aqui que as ações preferenciais da Itaúsa estavam cotadas a R$ 11 lá em 30 de setembro, né? E na época representava uma valorização de 38%, né? Enquanto que o índice Ibovespa no mesmo período, valorizava 13%, né? Isso comparando setembro de 2024 com setembro de 2023, né? E aqui também a gente observa, né, a valorização das companhias investidas, né? Então é interessante observar aqui que, com exceção da Alpargatas, né, teve aqui uma variação negativa, né? Tanto no terceiro tri quanto no acumulado do ano. As demais empresas, todas elas tiveram resultados positivos, né? Isso é importante também porque, eventualmente, né, caso a Itaúsa acabe se desfazendo de algumas dessas empresas, de alguma venda, de algumas ações, de algumas participação que ela possui, ela também acaba embolsando, né, o lucro da valorização das ações das companhias, né? Bom, então em relação à apresentação dos resultados, era isso. E agora eu vou partir para um segundo momento que é referente à análise, né, da cotação da Itaúsa propriamente dita, né? Então, no último período de um ano, a gente observa aí que as ações da Itaúsa tiveram uma pequena subida aqui, de 9 para 10,50 e agora uma queda forte, né, nos últimos meses, acompanhando aí o movimento de um modo geral da bolsa, né? Então, no último ano, sem maiores destaques, né? Porém, pegando aqui um período, né, de 10 anos, aí a gente observa aqui que realmente as ações da Itaúsa tiveram um baita desempenho, né? Bastante direcional, né? Subindo praticamente aí todos os anos, né? Aqui foi a queda que teve no início da pandemia, depois ela se recuperou, próximos semestres, né? Em 2 anos, e agora teve um pico aqui em 2024 e uma queda agora recente, né? Mas realmente quem comprou nesse período aqui, né? Observou uma valorização aí de mais de 300%, né? Na ação, considerando o reinvestimento dos dividendos, né? Então, realmente, quem investiu há 10 anos dobrou o capital 2 vezes, né? Então, realmente, foi um bom negócio ter investido na Itaúsa nos últimos 10 anos. Por isso que as ações, né, o mercado acionário, ela é um investimento, né, que tem que ser feito pensando no longo prazo, né? Operações de curto prazo, day trade, realmente não é promissor, né? Pode até ser lucrativo em determinadas operações, né? Mas no longo prazo, a gente observar, né, esse período aqui, por exemplo, depois mais esse período aqui, a valorização da ação ao longo do tempo, ela é muito mais rentável, né? Muito mais rentável do que realizar operações no curto prazo, né? Então, quem compra no mês e vende no outro, realmente, ao meu ver, perde muitas oportunidades, né? Bom, em relação ao pagamento de proventos, a gente observa que ao longo dos últimos anos, a Itaúsa já pagou dividendos aí na casa de 10%, né, ao ano. Ultimamente ela tem pago percentuais na casa aí de 6%, né? É uma boa pagadora de dividendos, né? Não chega a ser uma exímia pagadora, mas paga bons proventos. E considerando que ela eventualmente faz
bonificação de ação, recompra de ação, né? Então, se for parar para ver, em termos de remuneração ao acionista, né? O percentual aqui é maior, né, do que o que consta nesse gráfico aqui. Inclusive, atualmente, o dividend yield está em quase 8%, e na média dos últimos 5 anos está em 6%, né? Bom, aqui são os últimos pagamentos que a Itaúsa fez de proventos, né? Então ela fez em 2024, né? Vários pagamentos aqui em juros sobre capital próprio, né? Alguma coisa em dividendos no início do ano. Aqui também mais pagamentos realizados, né? Então ela faz bastante pagamento ao longo do ano, né? O que eu acho interessante, porque eu prefiro, no que tange a pagamento de proventos, né? Eu prefiro empresas que fazem pagamentos recorrentes, né? Do que empresas que fazem pagamento 1 ou 2 vezes por ano apenas, né? Porque fazendo pagamentos recorrentes, isso gera um fluxo de caixa, né, para o investidor poder recebendo esses proventos, poder reinvestir esses valores, seja nas ações da mesma empresa ou em outras empresas, né, em outras oportunidades que surgem, né. Eu acho que as empresas que pagam apenas 1 vez por ano ou 2 vezes por ano acaba comprometendo um pouco essa previsibilidade, né, e essa recorrência de fluxo de dinheiro na conta do investidor, acaba, enfim, comprometendo, né, o reinvestimento dos valores no ano, né? Uma empresa que paga todo mês, por exemplo, ou a cada 2, 3 meses, me chama muito mais atenção, né? Para mim é mais atrativo. Bom, aqui nesse gráfico a gente vê a receita líquida e o lucro líquido, né? A evolução nos últimos 10 anos também. Então a gente vê aqui a receita líquida, né? Tendência de alta, né? Embora não seja uma grande aumento de receita líquida, mas existe uma tendência de alta. O lucro líquido aqui realmente houve um bastante crescimento, né? Aqui a gente chama atenção, né, que o lucro líquido é maior do que a receita líquida, né? Ah, mas como assim, né? Porque normalmente o lucro líquido ele é uma parcela da receita, né? Só que como a Itaúsa ela é uma holding, né? Os resultados da Itaúsa elas derivam, digamos assim, do método de equivalência patrimonial, né? Que contabilmente é calculado de forma um pouco diferente, né? Do que uma receita de vendas e onde a gente vem fazendo aqui os descontos, né? Do custo da mercadoria vendida, do custo do serviço, enfim, para chegar no lucro líquido, né? Então, no caso da Itaúsa, né? É um pouco diferente a metodologia contábil deles, né? Mas o que é importante a gente observar aqui é que realmente o lucro também está crescendo, né? Inclusive, me parece aqui proporcionalmente está crescendo mais do que a receita líquida, né? Então, para mim, é um fator importante, né? Bom, e para finalizar aqui, a gente vê a cotação do dia 10 de janeiro, né? Itaúsa 4, fechou a R$ 8,66. Na variação dos últimos 12 meses, uma redução de 5,43%. PL está em 6,69%. PVP em 1,09%. E o dividend yield aqui, né, na casa de 7,69%. Então, o que me chama atenção aqui, né, é o dividend yield, atualmente atrativo, né, acima de 6% ao ano. PL na casa dos 6%, na casa de 6%, né? Um PL, eu prefiro PLs abaixo de 6, mas considerando aqui o PVP, que está em 1,09, eu esperaria a cotação cair um pouquinho mais, né? De repente na casa aí de R$8, quem sabe, para pensar em fazer alguma compra de Itaúsa, né?
porque o PVP está bem próximo do seu preço, está bem próximo do seu valor patrimonial, mas ainda assim está acima, né? Então eu esperaria ver uma diminuição um pouquinho maior da cotação, né? O PL acabaria também diminuindo, né? E diminuindo aqui a cotação, diminuiria o PL. E vamos ir monitorando, né? A gente sabe ali, olhando o gráfico dos últimos 10 anos, que a Itaúsa tem sido bastante direcional, né? Tem valorizado bastante. Então, empresas nesse nível dificilmente são negociadas, né? Com PVP abaixo de 1 ou um PL muito baixo, né? Mas, quem sabe, pode estar pintando aí uma oportunidade talvez rara, né? Em relação à Itaúsa, para que a gente possa aí pensar em fazer, de repente, algum aporte buscando aí a valorização do capital. Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha a dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que quem ficou até aqui se inscreva no canal para dar uma força aqui para o canal. Ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.